Nas últimas 2 semanas, mais de 500 mil pessoas procuraram algum tipo de informação ou viram vídeos sobre o Drex. Só que o que ninguém te conta é que mais de 90% das informações que eles encontraram são falsas ou parcialmente verdadeiras. Porque tem muita gente falando o que não sabe e tem muita gente mentindo deliberadamente e propositalmente. Meu nome é Renato Falchetti, eu sou especialista em direito empresarial e nesse vídeo eu vou te contar tudo que ninguém te contou ainda sobre o Drex. Vou desmistificar 7 principais mentiras e se você é empresário e quer aprender mais sobre o Drex ou simplesmente quer entender qual vai ser o futuro do real brasileiro, fica aqui até o final que esse vídeo é para você. Primeiro, vamos entender qual é o panorama atual. Lá em 2024, em agosto, o Banco Central anunciou que deixaria de utilizar a tecnologia blockchain, transformando numa tecnologia mais centralizada e ordenada pelo próprio Banco Central. Com isso, surgiram uma série de especulações, uma série de boatos. Inclusive o próprio prazo de lançamento do Drex, que era para 2025, foi para 2026 e talvez fique para 2027. Mas isso não quer dizer nada além do que eu acabei de falar. E todo o resto que as pessoas estão falando para você é mentira. E a gente vai começar a desmistificar uma por uma a partir de agora. Para começar, vamos explicar o que é o Drex. Drex é uma moeda emitida por um banco central. É uma moeda digital. Ela é exatamente o que o real é. Ele vai ficar por um por um. O Drex sempre vai valer R$ 1. Sempre. Isso nunca vai mudar. Ela não é uma moeda privada, ela não é o Bitcoin, ela não é uma criptomoeda, ela não tem base na blockchain, que é a tecnologia da criptomoeda. Muito pelo contrário, ela é uma moeda digital, mas que pertence e tem respaldo do Banco Central e do governo brasileiro. Ela não é o dinheiro físico, mas é quase como se fosse, porque o real ele é o Drex e o Drex é o real. R$ 1 vale um Drex vale R$ 1 e sempre vai ser assim. A única coisa que o Drex quer é sofisticar as transações. Vamos pensar que o Pix ele revolucionou a forma de fazer pagamento. A ideia do Drex é revolucionar como um todo o sistema financeiro da forma que a gente entende, trazendo tokenização, permitindo uma integração do sistema financeiro com a moeda mais eficiente, permitindo contratos eficientes, que vai aceitar o tipo de pagamento com o Drex ou colocar o Drex como garantia. Enfim, ele, assim como o Pix revolucionou, pretende revolucionar de uma forma diferente, não só sistemas de pagamento, mas o contrato financeiro, desculpa, o sistema financeiro brasileiro como um todo, beleza? E agora a gente vai desmistificar um a um todos os mitos e fake news que foram criados. Vamos começar pela primeira, são 7 no total. Vamos começar pela primeira. O Drex vai acabar com o dinheiro físico. Mentira. Embora o brasileiro no geral já não use tanto dinheiro físico. Hoje quase tudo é Pix ou cartão, mas o Drex não vai acabar e nem substituir o dinheiro físico. A ideia não é essa. E seu dia a dia, seu pagamento via Pix, via cartão, provavelmente não vai ser alterado em nada pelo Drex, porque ele é só para transações digitais. Talvez isso altere um pouco lá na frente formas de pagamento via internet, compras feitas pela internet. Talvez o Drex dê uma segurança maior e altere, mas só isso. De resto, dinheiro físico vai continuar normalmente. Países como China e Bahamas já têm o dinheiro digital, assim como o Drex, e nada mudou. Continua tudo como era antes e continua com a moeda física valendo normalmente. E aí vem o mito número 2, que muita gente fala essa bobagem. Ah, o Drex não vai valer nada, vai ser igual ao Bitcoin, vai poder subir e descer, e como é com laço no governo brasileiro, ele vai já nascer caindo. Gente, não existe isso. Drex é uma moeda vinculada ao Banco Central e sempre vai valer R$ 1. Não importa se o real está valendo $1 ou se o real está valendo $5 ou se o real está valendo $10.000. O Drex sempre vai valer a mesma coisa que o real. Ou seja, se o real valorizar, o Drex automaticamente valoriza. Se o real desvalorizar, o Drex automaticamente desvaloriza. E é isso. Não é igual ao Bitcoin, não vai ter volatilidade, nada disso. Ele é atrelado ao preço do real. Fechado? Não vamos deixar ninguém enganar a gente mais em relação a isso. E aí a gente vai para o mito número 3. O governo vai conseguir fiscalizar todo o seu dinheiro. Deixa eu contar uma coisa, ele já consegue. Então, assim, isso não é uma inverdade total, porque já existem formas
do governo conseguir fiscalizar o seu dinheiro, como é hoje. O COAF, como é hoje a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo fiscal, e o Drex vai seguir exatamente as mesmas regras. Ou seja, ele, como regra, vai ser uma transação privada, onde ninguém vai ter acesso, mas como o Pix, como as transferências normais, como suas transações de cartão de crédito, o governo pode exigir essa quebra judicialmente, através do Banco Central, e ter acesso às suas transações, exatamente como já funciona hoje. Nada muda. O sigilo bancário vai existir normalmente, mas ele também pode ser quebrado e rastreado com o Drex, como pode com o Pix, como pode com cartão de crédito, como pode de qualquer forma. A única forma de dinheiro não ser rastreado é dinheiro físico, porque ninguém está conseguindo digitalmente ver onde está indo ou não. O resto, o dinheiro é rastreável. O dinheiro digital, na sua conta, de qualquer forma que for, ele é rastreável, fechado? E aí vem o mito número 4. O Drex vai acabar com o Pix. Gente, não vai, são coisas diferentes. Aliás, o Pix é um sucesso absoluto e nunca vai acabar, pelo menos não no futuro próximo. Talvez lá na frente, com o futuro daqui 20, 30, 40 anos, futuro, a gente não sabe como as tecnologias avançam muito rápido, talvez acabe e venha algo que supere o Pix. Mas não tem nenhuma previsão para o Pix acabar. O Drex ele é para transações mais sofisticadas, como transações empresariais, compra e venda de imóvel, tokenização de ativos e coisas desse tipo. Ele não foi feito para acabar com o Pix, para substituir o Pix, para vir ali no seu celular, no aplicativo do seu banco e usar o Drex. Nada disso. Então ele não vai acabar com o Pix, beleza? E aí veio o mito 5, que é: o Drex vai acabar com a minha privacidade. Gente, isso é mentira, tá? O Drex ele vai aumentar a privacidade. Por quê? Porque ele vai ser 100% administrado pelo Banco Central. Todas as transações do Drex, quem vai ter acesso é você e o Banco Central. Só não vai acontecer dos vazamentos de dados que acontecem de forma muito corriqueira com os bancos privados. Por quê? Porque banco privado não vai ter acesso a isso, não vai ter acesso aos seus dados do Drex, ele não vai ter acesso às suas transações. Muita gente já ouviu falar ou conhece alguém que caiu em algum golpe por conta de vazamento de dados de banco privado. Isso não vai acontecer. Aliás, não vai acontecer não, né? Mas a chance de acontecer é muito menor, porque agora vai estar tudo centralizado no Banco Central, ele quem vai administrar esse tipo de transações, e ele é muito mais seguro, em regra, do que bancos privados. Então, as suas informações vão estar só em um lugar, e esse lugar, em tese, muito mais seguro. Combinado? E aí vem o mito 6. O Drex vai aumentar a inflação. Gente, mentira. O Drex não é política monetária. O Drex não significa emissão de mais moeda. Não. O Drex é só a mesma moeda de novo. Ele é o real no formato digital. Não significa que está sendo emitido mais moeda, não significa que tem mais moeda circulando, e ao contrário, eu não sou economista, não vou entrar muito nessa área, mas tem alguns economistas falando que isso pode até ajudar um pouco em relação à inflação, porque vai ter mais controle dos valores que estão circulando por aí. Mas isso é papo para um economista, não é papo para um advogado, então eu vou me limitar aqui, combinado? Gente, e agora a 7ª e última é a pior das mentiras. O Drex vai ser obrigatório. O Drex vai substituir o real. Não vai. Não existe isso. O Drex é 100% opcional. E boa parte dos brasileiros, eu diria aí que mais de 90% dos brasileiros vão passar a vida inteira sem nem ter Drex, sem nunca usar o Drex, porque não é para o dia a dia, é para transações um pouco mais sofisticadas. Então, olha, eu acho que 90% ainda é pouco, tá? Acho que uns 95% dos brasileiros nunca vai usar o Drex, a não ser que seja a trabalho, você não vai nem ouvir falar. O Drex ele vai nascer, vai surgir para esse tipo de transação e o brasileiro comum de dia a dia não vai usar e não vai precisar do Drex, ele não vai substituir o real. Ele não é uma nova moeda. Ele é a mesma moeda que você já usa hoje, o real, só que no formato digital. Na prática, eu relacionei alguns pontos onde vai ser possível utilizar o Drex no dia a dia. Eu vou colocar aqui, óbvio, isso são exemplos e conforme ele for nascendo e se utilizando, vamos ter mais. Mas, por exemplo, para pessoas físicas, pagamentos digitais mais seguros, possibilidade de receber parte do salário em Drex se a pessoa quiser, transações internacionais mais baratas, porque você vai poder transacionar de forma internacional esse valor sem passar por banco, sem nenhum tipo de taxa bancária. Acesso de produtos financeiros tokenizados também, de forma mais democrática, mais barata. Então, são vários benefícios para a pessoa física, de novo, sem que você seja obrigado a usar o Drex, beleza? E aí,
Quando a gente parte para a pessoa jurídica, a gente também tem alguns benefícios, como contratos inteligentes automatizados, pagamento de fornecedores de forma mais eficiente, tokenização de recebíveis, integração com sistemas de gestão. Então o Drex pode eventualmente até estar lá no seu sistema de gestão sem precisar passar por um banco. E óbvio, isso depende de você querer ou não, mas também pode avançar muito no sistema financeiro e ajudar bastante boa parte das empresas nessa administração financeira. E além disso, além dos benefícios para a pessoa física e empresa, a gente tem benefícios para o mercado financeiro como um todo, como liquidação instantânea de operações, redução de custos operacionais para o mercado financeiro em geral, novos produtos e serviços que podem surgir a partir do Drex e uma maior inclusão financeira da população que decidir que quer usar o Drex. Ou seja, tem uma série de benefícios que vão surgir na prática do dia a dia. E citando benefícios, a gente pode citar alguns como maior eficiência, porque as transações vão se tornar mais rápidas e mais baratas. Inclusão, porque agora a pessoa com o Drex não necessariamente vai precisar de uma conta bancária para ter acesso a serviços financeiros e para movimentar dinheiro, o que é bem bacana na minha visão. Inovação, porque é um produto financeiro tokenizado de um estado, e aqui que eu conheço, que eu saiba até hoje, só China e Bahamas tem, pode ser que outros venham a surgir, ou que tenham projetos, mas até a data desse vídeo que eu tenha conhecimento, é só China e Bahamas. Maior transparência, porque não vai ter intermediário, você vai estar no controle direto do seu dinheiro, e competitividade. O Brasil, com o Drex, torna o mercado muito mais competitivo, porque vai diminuir taxa, vai diminuir pagamento que você vai fazer para terceiros. Eu tenho uma opinião que o Drex, assim como foi o Pix e assim como várias outras tecnologias que nós temos, vai fazer parte da revolução do fornecimento bancário, de serviços bancários e de dinheiro no geral. Tem muita gente que não sabe, mas o Brasil é um dos países que tem a maior tecnologia de mercado financeiro, de transações financeiras. Isso, óbvio, devido a termos um problema sério com relação a golpes financeiros, obrigou tanto os bancos brasileiros quanto o Banco Central a ter medidas e de proteção muito mais robustas e ter tecnologias muito mais robustas relacionadas ao mercado financeiro. Mas o Brasil, ele está na vanguarda do mundo em relação a isso. O Brasil é um dos países que é reconhecido mundialmente como uma das melhores tecnologias financeiras atualmente. E com o lançamento do Drex, segue nessa linha para o Brasil seguir na vanguarda do mercado financeiro, das transações financeiras, pelo menos no quesito tecnologia bancária e tecnologia de transações, que é muito bom para o nosso país. A verdade é essa, gente. Tudo que você está vendo aí sobre Drex, ou boa parte do que você está vendo, é mentira. O Drex nada mais é do que uma evolução natural do nosso sistema financeiro e que precisa acontecer. De tempos em tempos, assim como foi o Pix, esse tipo de tecnologia vai surgir e se não surgir a gente vai ficar para trás. A verdade é que ele tem benefícios reais e não tem nenhum tipo de perigo apocalíptico. Estão falando e estão espalhando por aí, combinado? Eu, como advogado especialista em direito empresarial, sempre recomendo mantenha informado, com fontes seguras. Entenda se é ou não para você. Você não vai ser obrigado a usar, mas se for para você, utilize dentro da sua empresa. E lembrando, eu tenho um e-book que vai estar aqui no link da descrição desse vídeo, totalmente gratuito, sobre assessoria jurídica empresarial. É só você clicar e baixar, pode te ajudar no dia a dia da sua empresa. Comenta aqui o que você achou do Drex, o que você tem de expectativa com ele e se você acha que realmente ele vai revolucionar o mercado financeiro como um todo. Se inscreve aqui no canal que ajuda a gente e que toda semana tem vídeos novos para vocês, combinado? Um abraço e até o próximo.